Gente, apareceu para mim um vídeo, ou melhor, enviaram-me um vídeo que eu achei assim intrigante o assunto. Não é uma grande novidade, mas achei interessante e decidi compartilhar aqui com vocês. Qual era o conteúdo? Uma moça afirmava que os homens hoje em dia não querem mais saber de relacionamento, né? Oh, grande novidade, mas enfim. Ela dizia que não tinha mais como, para mulher alguma, não haveria mais como uma mulher namorar hoje em dia, casar ou coisa parecida, né? Quem conseguiu namorar, ótimo, quem casou, casou, mas hoje em dia seria uma coisa praticamente impossível. Bom, um vídeo bastante apocalíptico, mas até certo ponto eu concordo com o que aquela moça disse. Ela fez um vídeo bacana, assim, bem à vontade, né? Quase como se estivesse conversando com uma amiga. Eu gostei daquele jeito, vou até imitar um pouco a maneira dela de fazer. E aí, neste vídeo ela contava que ela tem saído bastante nos últimos tempos e que não rola nada, né? Ela sai disposta a rolar alguma coisa e nada está acontecendo. O que aconteceu, nas poucas vezes que aconteceu, não durou, não prosperou, os caras logo sumiram. E ela se julga uma mulher interessante. Ela é até uma mulher bonita, não sei dizer se é uma mulher interessante assim, no contato, mas pelo menos, né, a aparência é bonita e o jeito dela também de falar parece sim o jeito de uma mulher bastante interessante. E aí, ela medindo por si mesma, né? Bom, se ela não consegue, se ela, que na opinião dela, tem um grande nível, não consegue, se os caras não querem, então imagina a mulher comum. E a grande questão é, os homens não querem mais saber de relacionamento, né? De fato, tá complicado uma relação hoje em dia, e a verdade é que sim, eu até já falei aqui para vocês, né? Por exemplo, até a questão sexual hoje já não é mais tão desejada assim por homens, né? Os caras diminuíram bastante o nível do desejo sexual. Olha, o que mais tem aí é conteúdo dirigido a homens e comunidades gigantescas de homens. E nesses conteúdos, os caras abordam, por exemplo, temas como o desejo sexual masculino. E normalmente nestes círculos, o desejo sexual do homem ele é visto como uma grande fraqueza. Então, nesses círculos, o que os caras compreendem é que o homem ele sempre foi manipulado pelo sistema por conta do desejo sexual. Então, o cara que tem o desejo sexual forte, antigamente, ele se sentia o viril, o poderoso. Mas hoje, este cara é visto, pelo menos nestes círculos, como um grande capacho, como alguém que se submete em troca de um prazer momentâneo e que muitas vezes, por conta disto, ele acaba comprometendo inclusive a sua vida e o seu desenvolvimento. Bom, não dá para dizer que é por conta disso que o desejo sexual masculino diminuiu. E não dá para dizer também que todos os homens pensam assim, ou que já é a maioria que pensa assim. Mas o que eu posso dizer para vocês é que, com certeza, esta ideia está avançando, né? Cada dia mais tem um cara que desperta e que começa a perceber realmente isso faz sentido. Sexo nunca foi minha força, sexo sempre foi a minha fraqueza. Eu preciso converter, tem até técnicas assim para conversão da energia sexual em disposição, né? Em desenvolvimento, enfim. Então, esta ideia ela cada vez mais se desenvolve. A verdade é esta. E claro, né, quanto mais esse tipo de ideia avança, mais o cenário amoroso ele fica difícil. Né? Cada vez mais os caras não querem realmente saber de um compromisso. Uma vez eu vi uma moça que disse em um dos meus vídeos que os homens, de maneira geral, não querem saber de desenvolvimento pessoal, não querem se tornar caras melhores. Eu achei isso assim, como tudo, né? Um estereótipo, um preconceito. E eu não estou falando mal dessa moça que comentou, não. A mente humana é assim mesmo, ela
forma estereótipos, ela trabalha com preconceitos. Mas a verdade é que, de maneira geral, os caras, eles querem sim saber de desenvolvimento, e querem muito. Aliás, tem muitos que só querem saber de desenvolvimento e que não querem saber de nada que seja que compita com o seu desenvolvimento, né? Que concorra com o seu desenvolvimento. A grande questão é essa história de que homens não querem saber de desenvolver, de investir em si, ela é muito antiga. Eu me lembro que antigamente o pessoal da psicoterapia, e especialmente o pessoal da psicologia, dizia isso, né? Que os homens não queriam saber de desenvolvimento porque não iam não procuravam muito a psicoterapia. Só que até que chegou o movimento do coaching. Não sei se vocês lembram, isso foi uma febre durante um tempo aqui no Brasil. E quando o coaching chegou, nossa, o que mais tinha era homens pagando, inclusive, por programas caros de coaching, caríssimos, né? Os caras, sei lá, pagavam, na época, assim, 10 mil, que era muita grana, naquele momento ali, por um programa de coaching. 5 mil, 10 mil. Então, como é que eles não querem, né? A grande questão é que sempre houve uma diferença entre homens e mulheres que nunca foi compreendida. O cara não ia atrás de psicoterapia porque aquele era o estilo dele, ele entendia que aquilo não funcionava para ele, não era legal, não era uma coisa assim objetiva. Agora o coaching, sim, ele achava que era bem interessante, né? Tinha um programa, tinha metas, para ele iria render muito mais em sistemas como coaching do que sistemas como a psicoterapia. Então percebam, não é que não houvesse busca de crescimento, é que as buscas eram feitas em lugares diferentes. A mulher sei lá, que achava interessante a psicoterapia, que gostava de ser ouvida, se dava bem com a psicoterapia. O cara não, o cara precisava de coisas um pouco mais, como eu poderia dizer, não sei se a palavra mais correta seria objetiva, mas enfim, coisas, vou usar essa palavra, mais objetivas, né? Mas, bom, e hoje, esta busca por desenvolvimento por parte dos homens, na minha opinião, tem sido cada vez maior e mais nítida. Então, os caras estão investindo em si, estão treinando mais, estão muito mais focados, querem saber até da aparência, alinhar mais as suas vestes, cabelo. Outro dia, eu até estou usando pomada no cabelo, o cara me disse, desse jeito, assim, pô, o homem hoje em dia não pode ser sem pomada, isso pega mal, dá uma aparência desleixada. O cara me disse isso, né? Os caras estão atentos a esse tipo de coisa. Os caras pensam mais em termos de organização financeira, construção de um patrimônio, estão mais cientes da dificuldade que existe hoje em dia para fazer tudo isso. Hoje o mundo é muito mais caro, tem muito mais pessoas, né? Na época dos nossos pais e avós, era bem mais fácil construir um patrimônio. Enfim, os caras estão mais conscientes disso. É claro que não é todo cara, né? Não é cara de qualquer lugar. A depender do ambiente que a pessoa frequenta, aí tem caras que, digamos assim, estão dormindo em relação a essas coisas. Mas de certa esfera para cima, os caras estão muito mais conscientes mesmo. E aí esses caras, este aqui é outro problema. Esses caras que estão buscando o desenvolvimento, acontece duas coisas, né? A primeira delas é que eles começam a perceber que o relacionamento pode ser alguma coisa que vai atrapalhar o seu desenvolvimento. É mais compromisso, né? Menos liberdade para focar em si, enfim. Ele agora não tem tanta liberdade, ele vai ter que fazer sacrifícios, o tempo é curto, ele tem objetivos a atingir, então, poxa, o relacionamento pode ser uma coisa que vai atrapalhar o desenvolvimento destes caras. Então, observem que este tipo, não sei se vocês já perceberam, mas este tipo de discurso ele é muito comum, né? Então, percebam-se que quanto mais o cara quer se desenvolver, mais difícil fica um relacionamento. E vice-versa também. Uma mulher, quanto mais ela quiser se desenvolver, mais difícil vai ficar, menos tempo ela vai ter, né? Mais consciência ela vai ter da necessidade de administrar o seu tempo e a sua energia. E a energia que sobrar, ela sempre vai ver, será que vale a pena investir nisso daí?
Então, esse é um problema. O outro problema é o seguinte, que quanto mais o cara se desenvolve, mais o nível dele se eleva. Então, antigamente, por exemplo, bastava uma mulher ser bonita. Tá? O cara era mais capacho, era a época dos homens, que hoje em dia, em certos círculos, são chamados de homens gados, né? Então, aquele cara gado, aquele cara emocionado, eu gosto da linguagem que esse povo utiliza. Se a mulher fosse bonita, ele perceberia naquilo um troféu. Hoje ainda tem esses caras, ainda existem, tá? Mas aquilo seria suficiente para ele. Ele teria é como se ele estivesse se desenvolvendo, trabalhando, e teria aquelas conquistas que representavam o sucesso dele, né? Um estilo de vida, certos patrimônios que ele alcançaria, e uma mulher de nível estético mais elevado. Hoje em dia, os critérios do cara se expandiram. Então, a mulher bonitinha já não serve mais. A mulher bonitinha, cara, gente, na internet está cheio de conteúdo sobre isso. Talvez vocês não tenham ainda tido a curiosidade de procurar, de dar uma olhada. Mas, enfim, a mulher bonitinha é vista até como um risco em muitos sentidos, né? A mulher bonitinha pode ser um risco patrimonial para ele, no sentido de, poxa, ele está desenvolvendo, agora que ele está desenvolvendo, ele vai se envolver num relacionamento, vai ter mais saída, vai ter mais uma porrada de coisas, enfim. É um risco para a construção do patrimônio, mas também é um risco no sentido assim das leis que são vistas sempre como leis muito antimasculinas. Tá? Então o cara se envolve num relacionamento, construiu uma série de coisas, aí caramba, o relacionamento não dá certo porque ele ficou um tempo com alguém. Aí agora ele é forçado a mexer no patrimônio que ele construiu, como se tivesse que indenizar a pessoa por isso. Muitos caras não veem sentido algum nisso. Então, e fora, né, a questão de que também o cara vê essa mulher bonitinha, apenas bonitinha, e ele pode perceber que ela não tem nada a ver com ele, e perceber também que, será que ela seria uma companheira legal, uma companheira leal, esse tipo de coisa? Então, essas questões estão muito, mas muito mais presentes hoje em dia. Então, sim, de fato, agora o relacionamento entre homem e mulher vai ser bem mais difícil de acontecer. Estou dizendo que não vai acontecer? Não, não estou dizendo. Estou dizendo que todos os homens não querem mais saber de relacionamento, não querem mais saber de sexo. Não, não estou dizendo isso, não. Mas o número aumentou tanto que já dá para ter essa defasagem. Quem está se dando bem são os homens, né, de nível ruim, os homens feios. Né? Tá sobrando mais mulheres para esses caras e eles estão super felizes. Esses caras estão aí com a agenda cheia, saindo e se divertindo. Esses caras querem apenas isto mesmo. Esses caras estão super felizes. E tem muitas mulheres infelizes ao lado desses caras aí, como se fosse assim, eu vou dar uma chance para essa desgraça. Tem acontecido isso. Está rolando. Mas assim, volto a dizer, ainda tem caras que querem. Agora, quais são os problemas? Né? Por que estes caras que querem, por que muitas vezes com estes caras não está dando certo também? Primeiro, tem muita gente que está procurando nos lugares errados. A pessoa está investindo num ambiente onde tem um tipo de gente que não quer saber de relacionamento. Meu Deus do céu, isso para mim é tão óbvio. Em certos locais, as pessoas não querem saber de relacionamento. Mas eu me divirto muito ali. Tu tens todo o direito de te divertir onde tu quiseres. Agora tu tens que saber o que vai ser diversão para ti. Né? E tu tens que saber também que muitas coisas não passarão de diversão. Tranquilo, vai te divertir. Agora, querer que na tua diversão mais oportunidades além da diversão surjam dali, isso é ilusão, isso não vai funcionar. Tem ambientes onde as pessoas não querem. Olha só, pensa no ambiente de pegação. Olha o que eu acabei de dizer. Tem muitos homens que não querem mais saber
de relacionamento, certo? Nem de ficar com mulher e muitas vezes até mesmo de sexo com mulheres. Eles veem o sexo como uma perda de energia, como uma forma de submissão e tudo mais. Ok, então tem muitos homens que não querem. O que vai acontecer? Aqueles caras que gostam da balada, esses caras, nossa, tá melhor para eles, né? Agora tem mais mulheres aí disponíveis, porque antigamente esses caras estavam concorrendo com mais homens. Então aqueles que ainda gostam, tem mais mulheres disponíveis. Então, por outro lado, esses caras que estão na diversão, hoje em dia, eles vão concluir o seguinte, para que eu vou... Se antes eles não queriam, agora mesmo é que eles vão concluir o seguinte, para que eu vou ficar com uma mulher se todas as vezes que eu saio eu tenho opções à enxurrada aí? Isso é tão óbvio, mas é tão óbvio. Não te parece óbvio? Pensa comigo. Não é? Se tem mais mulheres disputando uma quantidade menor de homens nestes lugares, o que vai acontecer? Esses caras viraram verdadeiros reis. Não é verdade? Né? E esses caras, muitas vezes, eles querem até compensar o tempo perdido. De repente, no passado, eles não se deram tão bem assim. De repente, no passado, eles tiveram que se empenhar muito para conseguir alguma coisa. E agora o ambiente está lá, só para eles. Eles reinam absolutamente. Então, para que eles vão se comprometer? Então, mesmo estes caras, alguns deles não estão focados no seu desenvolvimento, então não tem a ver com nada disso, né? Mas eles estão focados na sua diversão. E agora a opção é ampla, né? Então eles não veem também sentido em abrir mão para ficar com alguém. Então tem muitas mulheres que não está rolando nada porque estão no lugar errado. Tem outras mulheres que até conseguem assim encontrar um cara que seria um cara legal para um relacionamento. Só que elas não têm nada a ver com o cara. E elas não conseguem sequer fingir, dissimular, né? Assim, elas estão com ideias tão fixas que acabam atrapalhando, assim, eles não conseguem estabelecer conexão, uma total incapacidade de estabelecer conexão. Isso não é um problema só de mulher, não, tá? Que fique claro, não estou aqui dizendo as mulheres não sabem se relacionar ou coisa parecida. Tem muitos homens que não sabem se relacionar também, que não sabem construir conexão, e esses caras, quando querem alguém, são mal sucedidos. A mesma coisa. Mas, enfim, tem aquelas mulheres que até encontraram um cara que poderia ser, só que elas não sabem como se conectar com o cara, elas são diferentes do cara e elas não sabem criar conexão no pouco que teria para que eles se juntassem, né? Que se juntassem no sentido de rolar alguma coisa mais permanente. Aí, o que acontece, né? É algo assim muito provisório, a fase de empolgação não é aproveitada devidamente e normalmente a coisa morre, a coisa se apaga. Então, até o cara seria um cara que poderia, o cara tem algumas características dos que gostam de relacionamento, mas enfim, ela está tão viciada em outro tipo de cara, em outro tipo de situação, que não consegue se conectar com aquele cara. E tem outra coisa, que é o seguinte, para o homem é muito importante o senso de admiração. Eu vou te falar sobre isso, é super importante essa história aqui do senso de admiração. Só que antes, eu não poderia acabar este vídeo sem te falar, vem para o Dupflix, a comunidade Dupflix, que é aquela comunidade onde quem acha que seria interessante ter mais proximidade comigo, me apresentar a sua questão para que eu pudesse criar um roteiro, ajudar a criar um roteiro, enfim. Quem acredita que isto é legal, o Dupflix é o melhor local, porque eu posso fazer áudios personalizados para as necessidades de cada pessoa. Então eu sempre deixo o QR Code aqui, porque aí quem gostar da ideia, né, pode entrar e vir participar desta comunidade. Mas sempre é bom lembrar que ao entrar, clica no link do nosso grupo, vai para o grupo, é lá no grupo que a interação ocorre, ok? Bom, e quanto ao senso de admiração? Isso é super importante, gente, isso é importante demais. Eu resolvi fazer esse vídeo com as pernas aqui dobradas e agora elas ficaram dormentes. Isso é bom porque
não me estendo mais tanto, o vídeo já ficou grande pra caramba, porque esse assunto é um assunto assim gigantesco. Eu realmente precisaria abordar muito mais pontos dele. Assim. No YouTube tem esse problema, né? O tempo recomendável do vídeo não é suficiente. Não é o YouTube, para falar a verdade, é o público mesmo. O público é que é impaciente e acaba que não dá para um produtor de conteúdo aprofundar tanto assim. Mas, enfim, o senso de admiração é o seguinte: para o cara, a admiração é ultra importante. E a admiração tem muito a ver com semelhanças. O que é admiração? O cara tem que entender que ele está ao lado de uma mulher que compreende os seus valores, que compreende as suas dores e compreende os seus objetivos. São três coisinhas assim fundamentais. Como eu disse, são três coisinhas fundamentais que merecem desenvolvimento. Aqui não dá para abordar da forma profunda como eu gostaria. Quem sabe eu faça mais vídeos sobre isso. Se interessar, digam aqui, por favor, porque ajuda, né? Mas, assim, às vezes o cara está ao lado de uma mulher que claramente os valores dela são diferentes dos dele. Gente, antigamente isso podia não contar nada. Realmente, antigamente, né? Dane-se, o cara estava com uma mulher que não tinha nada a ver com ele, eles ficavam juntos, brigavam, se cobravam, enfim. Hoje em dia, o cara tem um pouquinho mais de valor, para que ele vai? Para que eu vou ficar com uma mulher que não tem nada a ver comigo? Os valores dela são outros, eu estou desperdiçando a minha energia, ela está atrapalhando o meu caminho. É este o sentimento que ele tem. Além do que, às vezes, por conta desta diferença, tem coisas nela que ele acha até que, poxa, isso aí não tem como admirar, é reprovável. E vice-versa, ele próprio também se sente reprovado por ela. Na verdade, assim, o próprio cara não é gostoso ficar ao lado de alguém que a pessoa se sinta reprovada. Né? O cara se sente reprovado. E o cara reprova também. Então, para quê? Para quê? Se ele tem uma vida boa, se ele está curtindo a própria vida e está crescendo, é melhor não ficar com alguém assim. Então, essa comunhão de valores é algo assim fundamental. Outro ponto, as dores, né? Às vezes, a dor do cara, a mulher nem entende. Nem entende. É porque ela é insensível? É porque ela não tem condições intelectuais? Não, tem nada a ver com isso. É porque são diferentes. São tão diferentes que fica esse abismo assim, gigantesco. Então, a dor dele pode ser insignificante para ela. A dor dele pode ser frescura para ela. E aquilo para ele, assim, é super importante. Eu já vi esses casos, assim, caramba, tantas vezes, mas, assim, tantas vezes. E vice-versa. Já vi situações também onde o cara, assim, via a mulher sofrendo. Eu vou dar uma situação onde o cara viu o sofrimento da mulher e ele não entendeu, para não parecer que o meu discurso pende para o lado dos homens, né? Mas, por exemplo, já vi um caso assim, onde a mulher sofria muito porque a cadelinha dela, não sei, o cachorrinho dela, morreu, né? E ele não gostava daquilo, enfim, né? Ele não conseguia compreender o sofrimento dela tão profundo por conta disso. Assim, para ele era tranquilo, compra outro, compra outro. Enfim, percebem como... esse cara era um cara mau, ele não estava nem pro sofrimento dela? Não, é porque isso era tão longe do mundo emocional dele, é uma coisa tão distante, mas tão distante mesmo. Porque tem aqueles caras que não têm animais, eu não tenho animais, né? Então, realmente estão distantes. Mas tem aqueles outros caras que estão mais distantes ainda, muito mais distantes ainda. Então, imagina uma mulher que tem um cão que ama, aí vai ficar com um cara que acha aquilo terrível. Não vai funcionar. O sofrimento dela, ela não vai contar com ele. Né? Se essa mulher viesse chorar no ombro dele por conta daquilo, ele acharia assim, poxa, que é isso, para com isso, vamos seguir adiante, para com essa besteira. Desse jeito que o cara iria agir, só para vocês terem uma ideia. Ainda que ele tentasse ser sensível, tá, vou entender que ela está sofrendo ali, mas ele não teria muita tolerância, assim, se aquele sofrimento se prolongasse, ele não teria muita tolerância. Né? Por quê? Porque ele acha
que não é... Pô, o cara não compreenderia, pô, tá sofrendo por conta de um animal. Assim, na cabeça dele seria isso, tá sofrendo desse jeito por conta de um animal. Ele não veria sentido. Então, essas diferenças são complicadas mesmo. E aí vem o outro ponto, né, que é objetivos. Então, o cara nota assim, que tem uma mulher que tem objetivos tão distantes do dele. Meu Deus! E tem mulheres que têm objetivos distantes do cara, que gostam do cara, admiram o cara, que seriam até capazes de adaptar os seus objetivos aos dele, mas fica assim, por que uma mulher tem que adaptar? Aí fica tentando polemizar, politizar os papéis de homem e mulher. Pronto, o cara vai perder, ela vai perder. Perder sim, porque eu estou dizendo que ela vai perder porque ela gosta do cara, que é o cara, apesar deles serem diferentes. Então, ela vai perder. Por que ela vai perder? Porque os objetivos fazem parte do ser da pessoa. O objetivo não é uma meta qualquer que foi estipulada e pronto. Não, o objetivo é algo muito mais profundo. Aí ela começa a questionar aquilo, né? A legitimidade dos objetivos dele. Enfim, vai se estabelecendo uma lacuna gigantesca e praticamente intransponível. Senso de admiração é algo assim fundamental. Não tem a ver com o que eu acho que eu sou. Eu me acho muito legal, eu me acho fantástico, eu mereço ser admirado. Não. Tem muito a ver com a sintonia que eu tenho com outras pessoas, com a semelhança nessas coisas todas que foram citadas aqui. Então, se eu me acho muito legal, mas a outra pessoa é totalmente diferente de mim, ela pode não reconhecer nada. Tudo que eu tenho não serve para ela. Este é o problema de muitas aproximações. Um dos lados, apesar da diferença, acha o outro legal, consegue admirar algumas coisas do outro lado. E esse lado imagina que a recíproca será verdadeira, porque este lado, conforme as suas referências, imagina que tem um nível legal. Só que a verdade é que não é assim que funciona. O outro é tão diferente, mas tão diferente, que aquilo que a pessoa gosta em si mesma, o outro lado não vê graça alguma.